paz e a graça do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Gilberto e você está mais uma vez no canal Bíblia e Teologia. Nós cremos que há um só caminho de volta para Deus. Não há outros caminhos, não há outras rotas, não há outros meios para que o homem possa chegar a Deus e alcançar o perdão de Deus, a não ser por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já eu peço a sua ajuda, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que a gente possa cumprir o nosso propósito, que é expor, proclamar e anunciar as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem mais delongas, vamos para a mensagem de hoje. O texto que eu quero compartilhar com vocês neste dia, ainda continuaremos no livro de Apocalipse. Se conta no capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 29, que diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e quem não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Tiatira, ela não tinha uma importância tal como a cidade de Éfeso, a cidade de Pérgamo, a cidade de Esmirna. A importância dessa cidade estava no comércio, não no fator religioso ou no fator político. A cidade de Tiatira tinha grandes ou variedades de comércios, como púrpura, como couro, como lã. Era também em Tiatira que se encontrava grêmios comerciais, ou, como a gente conhece nos dias de hoje, sindicatos. Muitos comentaristas dizem que era quase impossível ter um comércio em Tiatira sem participar desse grêmio, desse sindicato. Mas qual era o problema? O problema é que esse sindicato sempre tinha festas e esses comerciantes tinham o seu padroeiro, que era Apolo. E constantemente esse grêmio se reunia e festejava, o sucesso das vendas. E quase sempre terminava em bacanal, em imoralidade. Pessoas participavam dessas festas, comiam carnes sacrificadas a ídolos. E essa igreja se encontrava entre a cruz e o punhal. Por quê? Porque se alguém quisesse ter sucesso no seu comércio, ele tinha que participar desse grêmio. Ou seja, ou ele permanecia de consciência pura para com Cristo, ou ele continuava e aderia às práticas desse comércio. Ou ele perdia o seu lucro, ou ele perdia a sua posição comercial na cidade de Tiatira, mantinha a sua fidelidade para com Cristo. Ou seja, eles se encontravam em um dilema.
O que eles deveriam fazer? E é nesse contexto de desafio entre ficar ou permanecer fiel a Cristo ou preservar os seus negócios que Cristo envia essa carta, essas palavras, essas exortações para essa igreja. Como é de praxe, ele sempre se apresenta ou traz características sobre a sua pessoa. Aqui nessa carta, ele se denomina de 3 formas. Primeiro, ele diz: estas coisas diz o Filho de Deus. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus. Não da maneira como nós somos, os cristãos verdadeiros somos, mas de uma maneira ímpar, de uma maneira totalmente diferente, porque ele tem um relacionamento com o Pai como nenhum outro tem. Ele é da mesma natureza de Deus, ele é o monogênese de Deus, ou seja, da mesma natureza, da mesma substância. Ninguém é filho de Deus como Jesus Cristo é. Mas também ele diz que ele tem olhos como chama de fogo. O que significa isso? Ou seja, ele é onisciente. Ninguém pode se esconder, ninguém pode se ocultar diante daquele que vê todas as coisas. Ele também diz que tem os pés como bronze polido, algumas traduções como latão reluzente, ou seja, significa de juízo. Ele é o Deus que virá e fará juízo em toda a terra e pisará sobre os seus inimigos. Mas o que Cristo fala com essa igreja que se encontrava nessa cidade cheia de comércio? Ele diz: conheço as tuas obras. Nada pode ficar oculto diante daquele que tem olhos como chamas de fogo. Ele conhece as obras dessa igreja. E essa igreja se mostra uma igreja perseverante, uma igreja que trabalhava, uma igreja que guardava o amor e a fé. Ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Características, dons que qualquer igreja cristã deveria ter, que qualquer denominação que se diga seguidores de Cristo teria a responsabilidade de viver de acordo com essas características. Ele diz: amor, o amor para com Deus e o amor para com o próximo. Ele diz: a tua fé, a fé salvífica, a fé verdadeira, a fé genuína para com Deus e para com Cristo. Ele diz: o teu serviço, significa a nossa responsabilidade de proclamar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e a tua perseverança. Em meio às dificuldades e os desafios, a igreja deve seguir, prosseguir e caminhar, porque a gente não tem pátria nessa terra, nossa pátria está nos céus, olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. A igreja de Tiatira é uma igreja que progride, que avança. Ele diz: e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Essa igreja não ficou no passado. As obras frutíficas não ficaram somente no início, na era do primeiro amor. Pelo contrário, o amor ainda continuava. Essa é uma igreja que avançava, que trabalhava, que exercia o amor, a fé e a perseverança. Mas não existe igreja perfeita. E o que Cristo tinha contra essa igreja? A sua tolerância contra o pecado, a sua tolerância contra os ensinamentos errados, as heresias. Nós vemos que essa igreja estava entre a cruz e o punhal, entre o dilema, entre a sua fidelidade a Cristo e entre aqueles que adoravam Apolo e se entregavam à promiscuidade. Surge uma personagem enigmática, uma mulher a qual Cristo a denomina como Jezabel. Jezabel foi uma mulher do Antigo Testamento que se casou com o rei Acabe e trouxe grande prejuízo espiritual ao povo de Israel. Muitos foram seduzidos a adorar Baal, a se entregar a Baal. Muitos foram seduzidos a se entregar à prostituição, à promiscuidade. E por causa disso, Deus trouxe grande juízo através do profeta Elias, avisando para que Acabe se arrependesse. Essa mulher que surgiu nessa igreja trazia os mesmos ensinamentos, as mesmas artimanhas satânicas da Jezabel do Antigo Testamento, seduzindo, ensinando o povo a comer comida sacrificadas a ídolos e se entregarem
à prostituição. E o Senhor, que é um Deus misericordioso e gracioso, deu tempo para que essa mulher se arrependesse. Todavia, ela não quis se arrepender, porque ela estava presa pelo pecado. E Cristo diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender. E Cristo traz juízo sobre essa mulher e sobre todos aqueles que seguem o seu ensinamento. A cama, que era um local de prazer, de imoralidade, o prazer carnal daquela mulher, se tornaria agora o seu local de enfermidade, de dor, de sofrimento. Cristo também diz, matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Muitos poderiam tolerar o pecado, mas Cristo não tolera o pecado dentro da sua igreja. Ele também diz, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira. Quem são esses demais? Os santos, aqueles que se apartaram do pecado, do ensinamento diabólico de Jezabel. Ele diz, tantos quantos não têm essa doutrina, que não conhecem, como eles dizem, a profundeza de Satanás. Essa mulher chamada Jezabel ensinava, dizendo que não importava se eles eram cristãos, mas também que eles poderiam participar das festas idólatras e promíscuas da sociedade de Tiatira, que para eles vencerem o pecado, eles tinham que conhecer profundamente o pecado. Esse era o ensinamento dessa mulher chamada Jezabel, dessa mulher que se autoproclamava profetisa. Todavia o Senhor diz no versículo 25, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. No início da sua promessa, o Senhor faz um alerta. Que alerta é esse? Para que essa igreja viesse a conservar aquilo que eles tinham. O que deveria ser preservado? Ora, a resposta está no versículo 19. Ele diz, o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Nada mais. Satanás, ele tem semeado uma mentira, um engano, que para a igreja permanecer cheia, para que a igreja venha permanecer ativa, ela precisa criar novos meios, novas ideias, precisa inovar. Mas a Bíblia nos ensina que não precisamos inovar, que o Evangelho, o antigo Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho que proclama o amor de Deus, o Evangelho que nos exorta a nos arrependermos dos nossos pecados, que nós precisamos abrir mão do nosso eu para servirmos a Cristo. Esse é o Evangelho que precisa ser pregado, que não precisamos de inovações, não precisamos de novos meios, de novas estratégias, não precisamos de mais nada. Se temos Cristo, temos tudo. Se temos o Evangelho puro, genuíno de Cristo, não precisamos de inovações. Nós fomos chamados para pregar e proclamar as verdades do Evangelho. O Evangelho é totalmente suficiente para a salvação de todo aquele que crê. E para aqueles que perseveram, para aqueles que guardam o amor de Deus, para aqueles que trabalham e têm a verdadeira fé em Cristo, o Senhor diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Para aqueles que se negam a conhecer as profundezas de Satanás, para aqueles que viram as costas para as trevas, para o pecado e para o mundo, Deus, Cristo faz a promessa que esses participarão do reino de Cristo, reinarão para toda a eternidade, participarão do governo eterno de Cristo. Para esses que abrem mão das profundezas de Satanás, esses conhecerão as profundezas de Cristo. Esses que abrem mão das trevas de Satanás conhecerão a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esses que guardam o amor, a fé, o serviço e a perseverança, que são marcas de um verdadeiro cristão, conhecerão a verdadeira estrela da manhã, a plenitude de Cristo, a glória de Cristo. Todos nós passamos pelo mesmo desafio da igreja de Tiatira. Somos tentados a abrir mão do nosso compromisso com Cristo, da nossa fé em Cristo, para não perdermos uma posição privilegiada, quem sabe, na escola, na faculdade ou na sociedade. Cristo nos mostra que
aqueles que permanecem fiéis a Ele, aqueles que resguardam o compromisso com Cristo, terão grande recompensa no seu reino e na sua glória. Que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos ajude em meio às tentações, em meio às provações, em meio às seduções desse mundo, que possamos ser firmes, perseverantes, permanentes no compromisso com Cristo, que a gente não venha a ser tolerante com o pecado em nossa vida, com o pecado na nossa família, com o pecado no seio da igreja, que possamos ser como a igreja de Éfeso, que não tolerava os falsos ensinos, que não tolerava os falsos profetas, que possamos ser como a igreja de Tiatira, sim, uma igreja que progredia. O próprio apóstolo Pedro, no final da sua primeira carta, diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar conosco até o fim. Se essa palavra falou o seu coração, se você foi edificado, mais uma vez eu peço sua força. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Aperte o sininho de notificação para que quando formos postar outros vídeos você seja notificado. Fique com Deus e uma semana abençoada para você, em nome de Jesus Cristo. Amém.